impressionantes e curas milagrosas. Há 50 anos, a história do Dr. Fritz, no Brasil, vem causando polêmica entre cientistas e médicos e trazendo esperança de vida para muitas pessoas. Quem foi esse homem? O espírito dele ainda estaria trabalhando através de nossos médiuns? Há controvérsias. Sofrimento, desespero, desamparo. Para milhares de brasileiros, principalmente para os mais pobres, o Dr. Fritz pode ser o único recurso e até a única chance de salvação. Para os mais ricos, ele também acaba sendo a última esperança. Onde quer que se anuncie a presença de um médium que diz incorporar o espírito do médico alemão, logo o lugar se transforma num centro de romaria. A fama das incríveis cirurgias vem chamando a atenção de jornalistas e cientistas estrangeiros. O mais curioso é que nunca ninguém viu nenhuma foto, nem imagem deste médico tão querido pelos brasileiros. Seria esta pintada pelo artista mineiro Marcos Vilar? Mesmo diante de milhares de casos de cura, comprovados pelas próprias pessoas que sofreram cirurgias, a grande maioria dos médicos não acredita nos métodos pouco ortodoxos usados pelo Dr. Fritz. Até agora, nossos cientistas não têm respostas para o fenômeno. Mas será que, pelo menos, alguém se interessou em descobrir se este Dr. Fritz existiu mesmo ou é apenas um mito do qual tanto pessoas bem intencionadas como também os charlatões vêm se aproveitando? O jornalista Ney Bianchi, da revista Manchete, investigou e faz revelações surpreendentes. O Dr. Fritz, como todo espírito, ele foi, numa certa época, um ser humano, né? Ele existiu na Alemanha prussiana, era um filho de família rica, não era alemão, ele era polonês, nasceu na cidade de Danzig, que é no Báltico, uma cidade controversa, porque uma hora ela é polonesa, aí se chama Gdansk, outra hora ela é alemã, se chama Danzig. Hoje em dia ela é Gdansk outra vez, naquela época era Danzig, então ele era tido como alemão. A família dele, a família Perssofen, era uma família judia. Se formou e foi médico, participou de muitas experiências em Munique, e daí um certo karma dele, começou naquela época o karma dele, que as experiências que eram feitas na Faculdade de Medicina de Munique naquela época era a seguinte: eles pegavam presos condenados à morte e faziam 1000 experiências, a maioria delas letais. Então a regra era essa: quem escapasse vivo estava solto, quem escapasse morto ia morrer mesmo. A vida em espírito do Dr. Fritz no Brasil teria começado por volta de 1942 na histórica cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. O modesto funcionário público José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó, teria sido o primeiro médium brasileiro a receber o espírito do médico alemão. Essas imagens, filmadas em 8mm, foram feitas pelo jornalista Jorge Rizzini. Rizzini passou a acompanhar todos os passos de Zé Arigó depois de que sua mulher foi curada por ele. O jornalista ficou impressionado com o que viu. Vi coisas que o povo chama de coisas do arco da velha. Cirurgias impressionantes, realizadas numa cozinha com sacos de batata, teias de aranha nas paredes, e aquela pequena multidão naquela casa pequenina, as pessoas respirando umas sobre as outras, respirando sobre a pessoa que está sofrendo a cirurgia, pessoas com chapéu na mão, chapéu na cabeça, um ambiente realmente até causava um pouco de nojo aquela cozinha. E eu resolvi então ir a Congonhas de Campo de novo para documentar algumas dessas cirurgias, porque as pessoas aqui em São Paulo não acreditavam no que eu dizia. Porque era um caso realmente inacreditável, fantástico demais. E voltei a Congonhas de Campo levando uma pequenina câmera de 8mm, câmera potente amador, e eu nunca tinha filmado na minha vida. E chegando lá,
me apresentar a Arigó e pedi, olha, agora eu gostaria de realizar um pequeno documentário dessas cirurgias, que as pessoas não acreditam, etc. Eu disse, olha, isso aí quem pode responder é exclusivamente o Dr. Fritz, Dr. Adolfo Fritz, que é o espírito guia do médico. Você vem aqui no dia seguinte, de manhã que ele vai dar a resposta para você. Então, Arigó em transe, é curioso o detalhe, porque Arigó normal, em estado normal, não, tem uma fisionomia. E ele, em transe, a fisionomia muda completamente. O olhar, até a palidez, você nota, o próprio filme mostra isso. Então o Fritz levantou-se, botou num banco e disse, está aqui um jornalista de São Paulo, quer filmar, quer dizer que eu não sou sotaque alemão. E eu já esperando que ele fosse me fazer uma crítica violenta à minha presença ali. Eu me encolhi, né? Mas disse, mas eu vou autorizar a Regina a fazer o filme, pode entrar aqui. Mas digo, não, então sou eu mesmo. Peguei a câmera, levantei, dá licença. E eu entrei pelo povo em frente e lá fui junto com o Arigó. Já trepei um saco de batatas, era uma pequena coisinha, peguei um saco de batatas, acendi a lâmpada e comecei a fazer o documentário. Estas cenas mostram o médium Zé Arigó fazendo vários tipos de operações, usando tesouras, bisturis, facas e até canivetes como instrumentos cirúrgicos. Isso sem falar na total falta de asepsia. O mais intrigante é que ninguém manifesta qualquer tipo de dor. As imagens são fortes e foram divulgadas na década de 60 e 70 em todo o país. De modo que eu fiz esse trabalho fabuloso de divulgação do fenômeno Arigó por amor à doutrina espírita, por amor à espiritualidade, uma reverência ao plano espiritual. A minha vida tem sido totalmente em função da espiritualidade maior. Zé Arigó não ficou impune pelo seu trabalho. Foi processado pelo exercício ilegal da medicina, como conta o jornalista Jorge Rizzini. A filha do Juscelino Kubitschek, a Márcia Kubitschek, foi curada pelo meio do Zé Arigó. Devido a esse fato é que o Kubitschek indultou o médium. Então Arigó conseguiu, não foi detido. Processado pela segunda vez, Zé Arigó não escapou à prisão. Mas lá ele ficou poucos meses. Mas ele foi um pequeno rei nesta cadeia do Conselho Lafayette, porque o delegado reconhecia que o Arigó era realmente inocente e permitiu que ele, Zé Arigó, curasse alguns condenados, alguns prisioneiros. O Arigó realmente foi maravilhoso para esses detentos, porque não só curou as moléstias dessas pessoas infelizes, como mandou limpar toda a cadeia. De modo que o Arigó foi um benefício para todos esses detentos. Mas Zé Arigó pagou caro pela fama e fortuna que fez através do espírito do Dr. Fritz. Em 11 de janeiro de 1971, quando completaria 29 anos operando por intermédio do espírito do Dr. Fritz, um acidente de carro acabou tragicamente com a vida e a carreira do médium mais famoso do Brasil. A morte violenta de Zé Arigó teria sido prevista pelo próprio Dr. Fritz. Arigó foi realmente um missionário enviado pela espiritualidade maior, para um despertamento da consciência do povo. Com a morte de Zé Arigó, começaria a sina de todos os médiuns que viriam a trabalhar por intermédio do espírito do Dr. Fritz. Destino ou pura coincidência?
Era igual abusou muito. Agora comprou um hotel, o hotel só atendia quem ficasse no hotel dele, mas não sei o que, mas aí eu fiz indignado. Desde a morte de Zé Arigó, durante 10 anos, a herança do espírito de Dr. Fritz foi disputada por centenas de médiuns em todo o país e até por uma brasileira nos Estados Unidos. Mas aquele que seria o legítimo herdeiro do espírito e sucessor de Zé Arigó, o médico ginecologista Edson Queiroz, entrava em cena em 1981. Diferente de Zé Arigó, Edson Queiroz era um homem bem-sucedido. Chegou a ser deputado estadual por Pernambuco. Durante sua carreira, realizou milhares de operações. Ajudou gente famosa, como o diretor de televisão Augusto César Vanucci, a cantora Alcione e Cléo, filha da atriz Glória Pires. Como Zé Arigó, o Dr. Queiroz não escapou de vários processos por exercício ilegal da medicina. Também ficou rico e famoso. Mas depois de 10 anos realizando curas através do Dr. Fritz, assim como chegou, o espírito do médico alemão foi embora e levou com ele o médium Edson Queiroz. Nesta época, teria o Dr. Fritz completado e cumprido sua missão espiritual na Terra? Ele me disse isso numa entrevista, está aqui no meu livro. Ele disse que foi em 1991, um mês antes dele morrer. É a última entrevista que eu fiz com um mês antes do Edson Queiroz morrer, foi assassinado, né? Ele me disse que ali ele acabava o ciclo dele, que era um ciclo de 50 anos. Ele tinha ficado 29 anos com Zé Arigó, 21 com Edson Queiroz, e que então ele acabava a missão dele. Isso, na hierarquia espiritualista, significava que ele deixava de ser um espírito servidor de caridade para passar a ser um espírito de luz. O jornalista Jorge Risini acha que essas pessoas que dizem incorporar o Dr. Adolf Fritz devem ser investigadas. Na desencarnação de Zé Arigó, o que nós temos verificado, o público está observando, é que tem surgido uma série de pessoas por todo o país dizendo receber, incorporar o espírito do Dr. Adolfo Fritz. Agora, nós temos aqui verificar se realmente o Dr. Fritz está se manifestando tão generosamente através de tantos médiuns espalhados pelo país. Eu, preliminarmente, devo dizer que é um ponto de vista pessoal. Para mim, há muita fraude, muita farsa. Impressionante, não? Será mesmo que o espírito do Dr. Fritz foi embora para nunca mais voltar? É o que você vai ver no mistério do dia 6 de agosto. A seguir, os mistérios do planeta vermelho.